Fala aí, pessoal, mais um episódio. E hoje é um especial de Halloween, né? O Dia das Bruxas. E sem mais delongas, o assunto do episódio de hoje é alguns assuntos assim que eu nunca abordei aqui no programa, né? Nesse podcast eu nunca abordei esses assuntos. A gente vai falar um pouco de paralisia do sono, obsessores e demônios e viagem astral. Beleza? Que é um assunto que eu entendo bastante, porque eu já não só estudei sobre isso, mas como eu já tive experiências sobrenaturais aí também. Então, vamos lá. Explicando algumas coisas sobre paralisia do sono, né? Tem muita gente que fala que a paralisia do sono é um espírito ou entidade que fica em cima de você enquanto você tá dormindo, e aí quando você acorda você não consegue respirar direito, você não consegue se mexer por causa que esse espírito e essa entidade tá em cima de você, né? E normalmente acontece a paralisia do sono quando você tá deitado de barriga para cima, né? Nessa posição assim, que daí acontece a paralisia do sono. Eu acredito assim que em alguns casos pode até ser que a paralisia do sono tenha a ver com algum espírito ou demônios, né? Porque existem. Aí se você estudar o ocultismo, aí se você estudar, né, essa parte da bruxaria aí, né, existem demônios do sexo, né, que são o incubus e o sucubus. Então o incubus e o sucubus são demônios obsessores aí que atacam as pessoas de noite enquanto elas estão dormindo para fazer sexo com elas, né? E eu acho que isso aí, esses demônios, o incubus e o sucubus, pode ter um pouco a ver com paralisia do sono, né, talvez, né? Mas, pra mim, a paralisia do sono, pelo menos, na maioria dos casos aí, não tem nada a ver com demônio ou espírito ou incubus. Pra mim é só um... na verdade, é o que acontece, né? Mais ou menos, eu vou tentar explicar aqui. Quando o seu espírito, ele tá saindo do corpo, né? O espírito, ele tá saindo do corpo para fazer a viagem astral, para ir pro plano sobrenatural. Aí o que acontece? Às vezes quando você tá nesse plano astral, né, que o seu espírito tá saindo ou já saiu do corpo, o seu corpo físico, ele acorda no meio desse transe, né? E daí quando o seu corpo acorda antes do espírito voltar pro corpo, você fica paralisado, e também nesse momento que você está paralisado e o seu espírito não voltou ainda pro corpo, o seu cérebro cria alucinações na sua cabeça, né? Então, o cérebro cria alucinações de demônios, de monstros e espíritos, e você fica vendo as coisas, mas na verdade é só o seu cérebro que está criando essas coisas mesmo, essas alucinações, para conseguir explicar para você a paralisia do sono. Mas em muitos casos é isso, é viagem astral, a pessoa, é o espírito saindo do corpo, né? E o corpo acorda antes do espírito voltar. E basicamente é isso que acontece. Eu acho que eu consegui explicar um pouco, né? Não tem a ver sempre com demônios ou espíritos, mas pode ter a ver, em alguns casos pode ter a ver também, né? Eu já tive muita paralisia do sono aí, direto, né? Inclusive eu tive esses dias aí. E acontece, é um fenômeno do nosso corpo, né? Do nosso cérebro aí durante o sono. E nem sempre as causas são sobrenaturais, pode ser que não, entendeu? Mas essa parte da viagem astral e do espírito saindo do corpo, eu acho que tem muito a ver, sim. Beleza? E tem a parte que eu queria falar também dos demônios, né, dos obsessores aí. Eu já falei um pouco deles na parte da paralisia do sono. Mas se eu acho que os demônios e os obsessores, eles ficam transitando entre a gente dependendo das nossas atitudes, do que nós tomamos, do que nós fazemos, né? Eu acho que os obsessores, principalmente, que não necessariamente são demônios, né? Podem ser espíritos desencarnados, hein? Pessoas que morreram e não foram pro além, não foram pro plano divino e ficaram aqui na Terra para atormentar os outros, né? Porque elas não aceitaram a morte delas e ficaram aqui para atormentar, não foram pro outro plano. E essas pessoas, esses espíritos que não vão pro outro plano e ficam aqui na Terra vagando, eles se tornam, na maioria dos casos, obsessores, né? Pessoas que ficam sugando a nossa energia. Os obsessores, eles fazem isso.
Eles ficam perto das pessoas e sugam as energias. Mas o que atrai o obsessor? O que atrai esses espíritos, essas entidades aí? Na maioria dos casos, eu acho que o que atrai são os vícios, né? As pessoas que têm vícios, principalmente de alcoolismo, vício em drogas, né? Ou a pessoa faz alguma coisa de errado, assim, algum ato ilícito pode atrair obsessor também. Uma coisa que eu acho que atrai muito obsessor também, pode até ser que alguns vão discordar aí, mas eu acho que a pornografia também, né? A pornografia, o sexo no geral, né? Dependendo de como ele é feito e com quem você está fazendo, pode atrair obsessores também, né? Porque tem os demônios, tem os espíritos do sexo que ficam ali transitando, né? Perto das pessoas que transam, que tem essa energia sexual, para roubar a energia delas, a energia sexual delas. Que os espíritos, né? Esses obsessores, eles se alimentam dessa energia sexual da pessoa ali no ato ali. Não só no sexo em si, mas pode ser na masturbação também, quando você está assistindo aí alguma pornografia, né? Então, né, eu acho que são os vícios, na maioria dos casos, aí que atraem os obsessores, né? E o Halloween, né? O Halloween, a gente tá falando de Halloween, é uma festa pagã, né? E todo mundo já sabe disso. Que ela, na verdade, essa festa pagã, ela se chama Samhain, né? É o solstício, alguma coisa assim. Eu já estudei um pouco sobre ocultismo, sobre bruxaria, mas eu não sou o mais especializado para falar nesse assunto, mas tem alguma coisa a ver com o solstício de Samhain, alguma coisa assim. E basicamente o Halloween, né? É uma festa que tem a ver com o sobrenatural, tem a ver com espíritos também, né? Que basicamente as pessoas acreditavam que nesse dia do Halloween, nesse dia das bruxas, o véu entre o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos, esse véu meio que desaparecia e o mundo dos espíritos ficava coladinho, assim, ficava colado muito perto do mundo dos humanos. E quando esse véu se rompia, né, entre o mundo astral e o plano humano, o plano físico, os espíritos conseguiam acessar as pessoas mais facilmente, assim, e eles transitavam com mais facilidade entre as pessoas humanas, entre as pessoas aí que estavam vivos, né, que não são desencarnados. E as pessoas tinham medo desses espíritos, né? Então, como elas não queriam serem obsidiadas por esses espíritos, que podem ser obsessores ou demônios, né, elas se vestiam com fantasias, colocavam máscaras ou maquiagem, se vestiam de monstros, de outras entidades também, para os espíritos que estavam vagando no dia do Halloween, no dia das bruxas ali, que estavam vagando pela rua e pelos lugares, não reconhecer elas como pessoas vivas e acharem que essas pessoas fantasiadas aí, essas pessoas que estavam com maquiagem, com coisa e tal, que para os outros espíritos acharem que essas pessoas eram espíritos também, eram almas desencarnadas. É mais ou menos assim. E tem um lance da abóbora também, que a abóbora tem vários simbolismos aí, que eu não tenho um conhecimento suficiente para entrar sobre isso, mas tem o lance da abóbora ali com a luz, que a luz também repele os espíritos, a luz da abóbora, né, que é tipo uma lanterna. Isso é para refletir, para espantar os espíritos também, né? E eles colocavam doces ali na porta, né? Na porta das casas, nas janelas, para os espíritos pegarem os doces também e não entrarem dentro da casa, né? Porque era para os espíritos ir lá, pegar os doces na janela da porta e irem embora, né? Para eles não entrarem nas casas aí e não atormentarem as pessoas. Basicamente, para simplificar, é mais ou menos isso que significa o Halloween, né? Samhain, alguma coisa assim. Não estudei o suficiente sobre o assunto, né? Mas apesar de que eu conheço algumas coisas e tal, mas eu não estudei a fundo esses temas, né? Mas é interessante. Eu como cristão, eu não sigo Halloween, né? Eu não acredito em Halloween, eu não participo de festas de Halloween, e eu não participo de bruxaria também, eu não participo de nada que envolva o ocultismo, né? Até porque no cristianismo, aí, na religião cristã, o ocultismo e a bruxaria é uma coisa proibida, então a gente
que a gente não participa dessas coisas aí, mas eu estudo sobre, eu leio sobre, né? Então eu conheço, porque eu já fui pagão também, né? Antes de me converter ao cristianismo eu era pagão, então eu mexia com essas coisas de ocultismo, bruxaria, eu conheço aí, né? A maioria dessas religiões aí, de origem pagã eu já estudei um pouco sobre, então tem, mas eu sei mais ou menos como é que funciona ali, né? Então o Halloween é uma festa pagã, assim como o Natal e o Ano Novo também, né? Caso você não saiba, o Ano Novo não, eu falei errado, a Páscoa, né? A Páscoa e o Natal são festas pagãs também, né? Que a Igreja Católica, lá na Idade Média, mais ou menos em meados dessa época, da Idade Média, eles pegaram essas datas, essas festas dos pagãos aí, dos povos antigos, e trouxeram para o catolicismo, trouxeram para a religião deles, como se fosse uma festa cristã, entendeu? Para ressignificar o símbolo daquela data, entendeu? Para transformar aquela data em uma data cristã e tirar essas comemorações, essas festas da simbologia pagã. É mais ou menos isso, né? Então não é só o Halloween, que é uma festa pagã, e eu vejo muitos cristãos aí reclamarem do Halloween, mas eles seguem, eles comemoram o Natal e a Páscoa, e eu não entendo muito bem por que pode comemorar a Páscoa e o Natal, que são festas pagãs, e não pode o Halloween, mas de qualquer forma eu não comemoro nenhum, nem Natal, nem Páscoa, nem Halloween, eu não comemoro nada, porque eu meio que não acredito nessas coisas, até porque, como eu sei que o Natal e a Páscoa não são festas cristãs, na verdade, elas são de origem pagã, eu meio que ignoro, não tô nem aí, entendeu? Eles inventaram uma data que Jesus nasceu e morreu lá, inventaram uma data, colocaram ali no dia, né? Inclusive o catolicismo também tem o Dia dos Santos, né? Que se não me engano é no dia 1 de novembro. Acho que é dia 1 de novembro, depois do Halloween, é o Dia dos Santos. Também, eles colocaram isso também por causa do Halloween, para simbolizar a festa ali, né? A festa cristã deles. E também tem, dá para estudar muito sobre isso, é um assunto aí complexo, né? Então, basicamente é isso que eu acho sobre Halloween, né? Tem muita gente que comemora aqui no Brasil Halloween, né? Então, é uma festa que está se popularizando pra cá no Brasil, né? Então, hoje em dia eu conheço bastante gente que comemora, principalmente o pessoal da bruxaria aí, né? O pessoal que gosta de paganismo, de ocultismo, eles comemoram bastante o Halloween. Já não é muito minha praia, né? Mas também não tem nada contra, né? Então, por isso que eu tô gravando um podcast aqui, né? Sobre Halloween. Ficou um pouco do meu conhecimento aí pra vocês sobre magia, sobre bruxaria, sobre plano astral, sobre sobrenatural, mais ou menos. Expliquei mais ou menos alguns conceitos de obsessor, de demônio. Expliquei um pouco sobre paralisia do sono. E é um assunto que eu nunca abordei aqui no podcast. Então, eu achei interessante aí abordar um pouco sobre isso. Para variar um pouco dos assuntos, né? Porque eu falo mais de música, eu falo de série, de filme. Então eu tô abordando um assunto aqui um pouco diferente, né? E se você gosta de filmes nessa temática de Halloween, de terror, eu gravei um episódio também aqui anteriormente, uns dias atrás, sobre o filme do Tim Burton lá, Os Fantasmas Se Divertem. Então tem aqui, né, no podcast aí, a minha análise e minha review dos Fantasmas Se Divertem, que é um filme que tem essa pegada de Halloween também, é bem legal. Vale a pena conferir esse episódio aí, beleza? E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado por ouvir até aqui e até a próxima. Valeu!